Pode ir. Como que é o tema? Adolescentes. Aí. Pais de adolescentes. É isso aí, pessoal. Aê, pronto. O pessoal estão entrando aqui. Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live. Estamos aprendendo, viu, gente? Mexendo com isso aqui, ó. Vamos aprender, vamos sair daquele negócio de não sei fazer e vamos... Nessa quarentena, o que é que a gente não está aprendendo, né? Vamos combinar. Então, vamos lá. Pais de adolescentes. Esse vai ser o nosso tema hoje. E nós vamos trocar uma ideia com uma pessoa bem bacana hoje. Eu quero que vocês deixem aí a pergunta de vocês. Você que é pai, mãe, você que está assistindo a nossa live, eu acho interessante a gente fazer essa dinâmica, né? Eu quis, vocês viram que eu coloquei lá adolescentes, eu coloquei lá Eliana Marques e convidada. Então, preste atenção, uma de vocês pode ser uma das minhas convidadas aí nas próximas lives, tá? Deixa eu só escrever aqui na caixa de mensagem, só um minutinho para a gente poder chamar a nossa convidada, que vai ser uma surpresa hoje. Vocês não têm nem ideia qual vai ser a minha convidada, quem vai ser minha convidada hoje. Nem eu tô acreditando, mas vamos lá. Só um minutinho. É isso aí. Viu? Ó, então, quem não entrou ainda, vocês podem compartilhar, tá bom? Que nós estamos na nossa live aqui, na VP Vida Plena, ok? Nós temos algumas pessoas aqui com a gente, a Érica, a Bruna, a Aline, Simone, Regiane, meu Deus do céu, a galera tá tudo aí. A Josi. É isso aí, então a convidada não entrou ainda. Dá uma ligada para ela. E é isso aí. Olha, nós vamos falar então sobre essa temática tão importante que é o adolescente, né? Como ser pais, porque ó, as perguntinhas vão vindo. Deixa eu ver se... Podem escrever aí a perguntinha de vocês, tá, gente? Tá? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu chamar, falando nisso, deixa eu chamar uma adolescente aqui para entrar na live. Oi, Aí, gente! Gente, a mãe vai estar respondendo todas as perguntas, então vocês podem deixar aqui na caixinha, vocês vão ver uma cartinha com um ponto de interrogação. Vocês podem clicar ali e deixar a perguntinha de vocês, porque daí ela vai respondendo uma por vez e fica fixado na tela, para vocês saberem sobre o que ela está falando, tá bom? Então vão deixando as perguntas, o tema ali, ó. Pais de adolescentes, tudo relacionado a adolescentes, tá bom? Criação de filhos adolescentes. Deixe sua pergunta na caixinha. Tem que ser na caixinha para ela ficar guardada, porque nos comentários vai sumir. Ela vai perder a pergunta de vocês. Tá bom? Então já podem começar as perguntas aí. Beleza, já vi aqui que a minha convidada já entrou. Quem será a convidada hoje? Uau! Peraí, deixa eu chamar ela. Surpresinha para vocês, viu, gente? Essa convidada aí. A convidada tem que aceitar o convite. A convidada tem que aceitar o convite. Aceitei. Pronto, Boa ela tarde. entrou. Deixa eu ver se aparece o rosto dela aqui para mim. Peraí. Karma e Beth, que você já vai se revelar. Ninguém sabe quem é minha convidada ainda. Peraí. Eu quero ver teu rosto aqui. Como é que... Ó, tá rodando, gente. Vocês estão vendo a internet dela tá assim, tá rodando. Não sei por quê, mas porque tá lenta, viu? Mas não é a minha, não. Não é a minha, não. Ô, suspense. Oh, Deus, quem que é essa convidada, meu pai do céu? Ó, os adolescentes estão com medo, né? Os adolescentes, eu sei que tem adolescente aí, tá? Porque eu já vi o nome de alguns aqui, não vou ler.
Então eles estão assim, meu Deus, o que essas mães vão falar de mim? Meu pai do céu, ó, trouxe um boné aqui para representar os adolescentes, Dizendo? viu? Eu ainda Eu vou não. defender vocês, viu, adolescentes? Fiquem em paz, fica tranquila, acalme o coração de vocês, ó. Tamo junto, viu? A internet tá difícil aí da nossa convidada. Ô, convidada, qual é seu nome? Vamos começar pela voz. Vocês não me veem? Não me escutam? Não, nós não estamos vendo você. Peraí. Peraí só um pouquinho. Põe pra ajudar. Peraí só um pouquinho. Vamos tentar de novo aqui para aparecer a nossa convidada. Adicionei você novamente, convidada. Aê! Yeah! O que as mulheradas não aprendem em quarentena? E aí, minha fofa, pra você, Olá! ó. Te amo, viu? Quem será que é essa menina, gente? Bom, seja muito bem-vinda, pessoal. Essa é a Eila. Quem que é a Eila? É a Maninha, minha mana, que eu amo de coração. Gente, eu tô dando a oportunidade aí, o prazer, o privilégio aí para vocês conhecerem minha irmã. Essa menina é top, ela é top. Eu admiro ela porque, olha, pensa numa menina criativa, uma mãe criativa para criar os seus filhos. É essa Eila Penha. Meu Deus do céu, gente, vocês têm que conhecer. Mas nós vamos trocar algumas ideias sobre os adolescentes. Ó, linda igual, ó. Obrigada, Bruninha. Gente, é o seguinte. Esse tema adolescente tem pano para manga, viu? É muito assunto, Sim. os pais ficam muitas vezes preocupados, né? E agora como é que eu faço para lidar com isso ou aquilo? São tantas situações. Mas vamos por partes, tá, gente? Uma das coisas que me perguntam bastante, né? Por que que o adolescente não pode dar? Por que que o adolescente ele é preguiçoso? Vocês acreditam que me chegaram essa pergunta? Calma, adolescente, calma. Eu vou defender vocês. Me dá aqui o boné. Dá aqui o boné, gente. Os adolescentes vão me matar porque falam assim, esse boné não os representa. Gente, adolescente não é preguiçoso, gente. Vocês falam que o adolescente dorme demais, que o adolescente tem preguiça de lavar a louça, tem preguiça de arrumar a casa, aí você chama ele, já vou, esse já vou não vai nunca. E isso quer dizer o quê? Que eles são, será que eles realmente são preguiçosos, gente? O que você acha aí? Isso acontece aí na sua casa ou não? Não! Imagina que é só um tal de depois que... Não sei o que acontece com esse depois, menina. Esse depois não chega nunca. Não chega, não chega. E o sono? E o sono do adolescente? Parece que é o sono da morte. Eles hibernam, né, menina? O negócio é sério. Eles dormem que eles esquecem da vida, gente. Eu nunca vi um negócio desse. Bem por aí mesmo. Mas sabe por quê? Ô, Eila, deixa eu defender os adolescentes. Pessoal, calma. Ô, gente, eu tenho paciente adolescente, tá? Eles estão assistindo nossa live aqui, ó. Toda vez que eu colocar o boné, eu vou estar representando vocês aqui, tá? Vocês, adolescentes, não são preguiçosos, não, viu? Isso é hormônio, gente. A neurociência explica isso. É uma fase hormonal que eles estão vivendo e eles têm uma demanda hormonal que dá esse sono neles, né? Então não é um sono aquele sono que o pai e a mãe falam assim, meu Deus, eu acho que morreu, né? Não, gente, não é preguiça, não é nada, é porque realmente é um sono, é fisiológico isso, eles precisam desse sono. Às vezes 5 horas para um adulto, 6 horas de sono é o suficiente, tá? Mas nada, Emily, beijo. Gente, essa é minha sobrinha gata. É isso aí, filha, é hormonal, tá? Mas não vai aproveitar não, hein? Ó, desonha vocês, hein? Meus filhos estão ouvindo. É hormonal. Eles precisam de, no mínimo, a maioria deles, tá, gente? Precisa de, no mínimo, 12 horas de sono, gente. Vocês têm noção que é isso? 12 horas de sono para ficar inteiraço. É isso, gente, tem que deixar. E vai fazer o quê? Aí eles acordam tarde, eu sei disso que eles acordam tarde. Por quê? Porque eles dormem tarde, né? Oi, Emily, por que vocês dormem tarde? Deixa eu perguntar para cadê o Andrew? O Andrew tá aí também.
Por que que vocês dormem tarde, adolescentes? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu não sou adolescente agora, né? Por que que os adolescentes dormem tarde? O que que acontece aí na sua casa, Eila? Aqui na minha casa, internet. Internet, filme. E acaba sendo até interessante porque às 12 horas ainda não tá o suficiente para eles. É o tempo inteiro. Quando é meia-noite eles acham de tomar um banhozinho com quem estivesse chegando de uma faculdade. Porque estavam ocupados com a internet. É impressionante. Aí depois da fome. Dá fome. Aí O Henrique é o tempo inteiro. É o tempo inteiro comendo. Eu tentando dormir, minha filha, só escuto os barulhos abrindo e fechando a geladeira, ele mastigando, saindo de fininho. Aí o Henrique, volta! Comendo de novo. É coisa de adolescente. Coisa de adolescente também, né? Essa fase, gente, eu vou defender os adolescentes de novo aqui, dá licença. Os adolescentes estão vivendo numa fase aí de uma maturação, não só cognitivo, tá, gente? Não é só cognitivo, não só psicológica, mas essa fase de desenvolvimento humano, né? Ela pega, é uma fase muito crítica nesse período da adolescência, né? De mais ou menos 12, 13 anos, né? Porque tem a pré-adolescência e a adolescência ela começa a partir dos 12 anos de idade, ela vai até, segundo a Organização Mundial da Saúde, até os 24 anos. Vai vendo isso, crianças. Eu tenho uma adolescente em casa ainda, porque ela fez 24 anos agora, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que vai até os 24 anos de idade, tá? Então, nessa fase, o que que acontece? Às vezes, a gente quer um comportamento... Ó, adolescente, eu defendendo vocês aqui, tá? Às vezes, a gente quer que eles se comportem como adultos. A neurociência diz que os nossos adolescentes não podem se comportar como adultos só depois dos 24 anos de idade, porque termina aquela fase de maturação na parte cognitiva dos adolescentes, entendeu? Então, enquanto não fizer 24 anos, a gente não pode pedir deles um posicionamento mais maduro, digamos assim, né? Então, a gente tem que ter paciência com eles, porque eles não vão acompanhar a nossa maturidade. A nossa forma de ver a vida, a nossa perspectiva de vida não é a mesma dos adolescentes, tá? Então, não adianta vocês exigir isso, porque não vai ter, entendeu, Eila? Então, essa coisa de atacar a geladeira tem a ver com os hormônios também. Eles sentem uma fome, rapaz do céu. Mas é uma fome de leão, então tem que ter bolachinha, tem que ter coisa aí, lanchinho, coisas para eles comer na geladeira, porque a fome é o tempo todo. Sem contar, gente, o nível de ansiedade ela é muito grande na adolescência, tá bom? É verdade. Eu não sei se você já teve aí, deixa eu tirar agora o chapéu aqui, falar um pouquinho aqui como pastora, um pouquinho como psicóloga, né? Vamos fazer um pouquinho de cada coisa. Essa fase também, gente, é uma fase que eu ouço muito dizer assim, ó, meu filho anda muito quieto, meu filho anda muito triste, né? O que será que está acontecendo com meu filho que anda muito triste? Ô, Eila, você lembra quando você era adolescente? Você tem lembrança disso? Porque faz tanto tempo, né? Lembro e tô frustrada agora. Agora mais ainda, né? Por esse final de fase aí. Primeiro que meus pais deviam ter tido essa informação aí, né? Que eu tinha que ser adolescente até 24 anos, poxa. Em casa não teve isso tudo aí, não. Teve que crescer antes da hora, né? Muito cedo. Agora eu tenho que fazer isso para meus filhos é injusto, não vale. Eu tenho que descontar em alguém, senão com a graça de ser mãe. Desconta neles. Hoje eu tava vendo um vídeo. Pô, mas vamos lá, gente, ó, vamos pegar devagar, porque aqui é mana é o seguinte, né? A gente tem essa liberdade, mas vamos lá, vamos focar. Ô, Ela, sabia por que sabe que os adolescentes eles têm muita tristeza nessa época da adolescência, né? Sabe aquela tristeza? Porque o adolescente ele é muito intenso, você já percebeu isso com seus filhos, né? Sim, o adolescente, ele é tudo ou nada, gente. Quando ele tá triste, ele tá muito triste, sabe? Quando ele tá com fome, ele tá morrendo de fome. Quando ele tá amando, ele está apaixonado, ele tá morrendo de amor, sabe?
Não existe ninguém na face da terra, debaixo de Deus, a não ser essa pessoa que esse adolescente está amando. Então, eles são muito intensos em absolutamente tudo, tá? Por quê? É verdade. Porque essa fase, né, que é essa fase dessa maturação hormonal, acontece muito isso, dos nossos adolescentes serem muito intensos, justamente por causa dos hormônios. Os hormônios fazem eles serem muito intensos em todos os aspectos da vida deles, né? E essa parte hormonal é uma parte que não é muito boa no sentido daquela angústia que os adolescentes costumam sentir na fase da adolescência, né? Na fase da adolescência eles são mais dramáticos, isso mesmo, Thaisa, eles são mais dramáticos, tá? Eles colocam um tempero a mais em tudo que eles vão fazer, né? Só que a tristeza que os adolescentes costumam sentir nessa época é uma tristeza, muitas vezes, não só vindo dos hormônios, mas é uma tristeza a mais, que elas podem até ser patológica. A gente tem que tomar cuidado com essas tristezas, tá? Alguns adolescentes no meu consultório diz que quando eles, ó, para você ver como eles têm uma forma diferente de enfrentar a realidade, né, de se perceberem. Quando eles estão tristes, eles colocam músicas tristes para poder chorar bastante. Eles colocam a música de bad, sabe? Quando eles estão na bad, para poder ficar bem chorando. Aí eles passam horas chorando e eles gostam dessa vibe aí de ficar chorando, né? Mas por quê? É uma forma deles dar aquela aliviada, né? Porque são sintomas que eles não sabem lidar com esses sintomas, são mais fortes do que eles. Quando eles percebem, já está acontecendo, né? Agora, se os adolescentes concordam, dá um joinha aí, né? Pode desconcordar comigo, não tem problema, viu, André? Eu sei que você está de olho em mim aí, pode falar, tá? Então, os adolescentes, eles sentem muita tristeza e isso é muito comum da adolescência, sentir essas tristezas. O que os pais precisam fazer? Precisa ficar de olho, né? Por quê? Porque como eles têm essa tendência a tudo que eles fazem, eles enfatizam, né? Eles fazem um drama em cima disso, eles exageram. Então, se você perceber que o seu adolescente está triste, chama ele para conversar, conversa sobre os sentimentos dele, pergunta o que ele está sentindo, para ele descrever quais são os sentimentos que ele está sentindo, né? Porque vamos combinar assim, Eila. Sentimentos é como uma sacolinha, né? Eu costumo falar muito isso nas minhas palestras, né? Sim. Imagine, chama ele para conversar e pergunta assim, filho, você está sentindo tristeza? Tô. Só que a tristeza, gente, é uma palavra que vem no atacado. Tristeza, tá? Mas vamos esmiuçar isso aí, né? Vamos interpretar a tristeza. Tristeza são sentimentos, né? E o que é esses sentimentos? É frustração? É solidão? É vergonha? É culpa? Né? Gente, adolescente sente muita culpa, gente. É culpa. É verdade. É falta de enquadramento, né? Às vezes ele se sente deslocado, sabe assim? Ele se sente deslocado, às vezes com um grupo de amigos, na escola, às vezes na igreja, né? Eles têm muito esse sentimento de deslocamento, né? Então tudo isso gera o quê? Angústia, tristeza. Eles não sabem lidar com essas coisas como a gente adultos lida com essas coisas, entende? A gente consegue passar por cima de muita coisa. Pode ser fome? Pode, né, Emily? A fome também dá tristeza? Dá, gente. O que a fome não dá, né? A fome dá enxaqueca, dá dor de cabeça, dá estresse, dá nervosismo, pode dar tristeza também, tá? Os adultos, né? Como que os adultos sentem tristeza? Fala aí. Eu posso fazer uma pergunta? Fala. E no caso aqui, como você colocou a situação, adolescentes que escutam música triste e tal, para descarregar e tal. Eu vi aí que minha filhinha postou ela assim. Mas o meu filho já é o oposto aí. Como que eu posso adivinhar um negócio desse? Igual esse daí que você está falando, para mim é novidade, né, da música. O meu filho, ele costuma escutar rock. Ele escuta muito rock, fica agitado para lá e para cá. E como que eu vou adivinhar uma criança dessa? Se é patológico, né, que tu falou, ou se é tristeza comum, né? Então não sei. Então, assim, ó. Lembra que eu falei que na adolescente a gente sente muita ansiedade? A ansiedade na adolescência, ela é muito comum, tá? Uhum. E os adolescentes, eles têm uma forma diferente de interpretar a ansiedade. Os adultos, talvez, eles usam a ansiedade para ficar estressado, por exemplo. O adulto muito estressado, ele está ansioso, tá?
O adolescente não. O adolescente, quando ele está estressado, ele quer comer, ele quer. Ou quando ele está ansioso, perdão. Quando ele está ansioso, ele quer comer, ele quer dormir, tá? Dormir é uma fuga, é uma forma dele se proteger, né? Daquela aflição, aquela angústia que está dentro dele, porque a ansiedade é angústia, nada mais é do que angústia. Então, o que os adolescentes vão buscar? Um prazer, né? Então, toda ansiedade é a busca por alguma coisa. Busca pelo quê? Pela aceitação? Nós estamos falando de adolescentes, né? Busca de aceitação, busca de enquadramento, busca de se sentir importante, né? Busca de se sentir o quê? Menos culpado de alguma coisa que eles fizeram. Entende? Então, eles sentem isso e aí o que eles fazem? Eles querem extravagar isso de alguma forma. Por exemplo, não é a primeira vez que eu ouço um pai dizendo que o adolescente escuta rock, né? Por que eles escutam o rock? O rock é uma forma de extravagar a ansiedade, né? A adrenalina. Porque a ansiedade, gente, é energia acumulada. Imagine se adolescente não tem energia. Claro que tem, entendeu? Então, o adolescente sente bastante. Entendi. Tá, eu tava vendo uma pergunta aqui, pena que subiu, gente, não foi pra caixa, tá? Então, deixa eu ver só mais uma perguntinha aqui, Eila, só um minutinho. Não postaram pergunta aqui, ó. O pessoal tá mandando aqui nas perguntinhas, tá subindo, gente, eu não tô conseguindo ler as perguntinhas de vocês a tempo, porque vai subindo, tá bom? Mas depois vocês deixam na caixinha de mensagem, tá? Então, os adolescentes, eles têm uma forma diferente de expressar a ansiedade deles, né? E a ansiedade, como eu falei, é energia acumulada. E eles têm muita energia, né? É por isso que adolescente nessa fase, gente, vamos falar de uma coisa assim muito delicada, né? Os adolescentes fecham os olhos, fecham os ouvidos aí, é a parte da masturbação, né? É uma das coisas aí bem intrigante para os pais, bem complicado, bem delicado, né? Porque aquela parte que, além dos hormônios, está impulsionando, dando esse estímulo para eles, essa vontade, esse desejo, também não deixa de ser a busca por um prazer, né? A busca por um estado de relaxamento para dispensar um pouquinho essa energia ruim acumulada, entendeu? Então, eles usam muito esse recurso, né? Por isso que os adolescentes sofrem muito nessa área. O que os pais precisam fazer quando percebem que seus filhos estão demais, com um comportamento muito alterado? Que comportamento? Qualquer comportamento, né? Tá dormindo mais de 12 horas, né? Então, é mais de 12 horas, então tá demais. Então, tá dormindo demais. Por que tá dormindo demais? Né? Tem tristeza por trás, né? Tem alguma culpa, tem alguma coisa por trás? O que está acontecendo? O que está pegando? Os pais têm que chamar esses adolescentes para conversar. O adolescente está comendo demais. Ou o adolescente está comendo de menos. Tem isso também, tá? Porque às vezes a ansiedade na adolescência inibe a fome. Por quê? Porque às vezes a ansiedade dessa adolescente ou desse adolescente está linkada ao quê? A autoimagem. Né? Às vezes ele não está bem com a autoimagem, aquela autoaceitação não está legal. Então o que ele vai fazer? Ele vai comer muito, ele vai comer de menos, né? Ele vai comer de menos porque está buscando essa autoimagem num corpo perfeito, né? Não sei, sempre tem alguma coisa por trás dessas alterações de comportamento, né? O que está a mais? Busca isso. Por exemplo, eu estava pensando aqui, né? Algumas perguntas que poderia estar vindo. Algumas mães falaram dos adolescentes, dos seus filhos, que são bem brincalhões, né? Eles são extremamente espalhaços brincalhões. Por quê? O humor, gente, que os adolescentes usam vamos dizer que é uma persona, como diz Jung, né? É uma forma de disfarçar a timidez. Sabia, Eila? Às vezes o adolescente, quando brinca muito, que ele é muito palhaço, muito brincalhão, tal, né? É uma forma de disfarçar a timidez, porque no fundo eles são bem tímidos, né? Na verdade, todo ser humano é muito tímido, na verdade. Vamos combinar, isso não é só coisa de adolescente. Todo adulto é tímido. E a gente usa personas, né? São máscaras, né? Persona era um termo que Jung usava no período, na Idade Média, né? Ele era um filósofo e ele usava a persona dizendo que as pessoas usam uma roupagem para se comunicar, para se socializar com as pessoas, né? E para disfarçar a vergonha, os adolescentes usam bastante o humor.
né? Então eles querem Sim. disfarçar essa timidez, né? Mas e aí, Helena, me responde aí, me fala alguma coisa aí dos seus adolescentes. Acabei de descobrir que eu sou adolescente. É, um pouquinho nós somos, isso é verdade. Ai, Todos meu nós. Deus. Por quê? Porque você é tímida. Aham. Mas quem falou que tu é tímida? Eu disfarço. A psicóloga Helena acabou de falar. Eu disfarço. Você usa E tá dando persona. certo. É É. verdade. É verdade, Ai, gente. gente. Mas assim, ó, vamos observar, né? Todos nós somos tímidos, gente. E falando também de ansiedade, vamos falar de uma coisa bem interessante sobre ansiedade, né? O que que é ansiedade patológica e o que que é ansiedade normal? Na verdade, todos nós somos ansiosos, né? Isso é coisa de ser humano, gente. Basta ser humano, você é ansioso, tá? A ansiedade, ela deixa a gente ser uma pessoa mais proativa, tá? Deixa eu só, segurem um pouquinho, gente. Tem uma perguntinha. E quando o adolescente está em uma roda de adultos e tenta o tempo todo chamar atenção? Ah, tá. Tá, ok. Eu vou responder essa pergunta, tá? Quando os adolescentes querem chamar atenção quando ele está na roda de adulto. Eu já respondo isso aí, tá? Só para a gente concluir aqui a questão da ansiedade, né? A ansiedade patológica, gente, que ela não é normal, tá? A ansiedade normal é aquela que deixa você sobre um aspecto proativo. Você se prepara para algo, tá? Por exemplo, você tem uma entrevista de trabalho, você tem uma viagem para fazer, então você vai sentir essa ansiedade. Então essa ansiedade ela é boa porque ela vai te preparar para uma situação. Normalmente essa situação ela tá de cunho mais futurístico, né? Tá mais voltada ao futuro. Então você vai se preparar melhor para essa situação quando você está num estado ansioso, né? Você está se preparando para aquilo, tá? Então isso é bom, isso te deixa preparado. Mas a ansiedade patológica é aquela que te tira o sono, ou é aquela que te faz comer demais, ou é aquela que te faz dormir demais, ou é aquela que te faz ficar muito estressado. Ela rouba a tua qualidade de vida, tá? Você percebe que o teu sono já não é mais o mesmo, tá? Você percebe que o seu humor, ele já tem ele tem essas alterações, ela tem altos e baixos, ela tem picos do seu humor. Por quê? Porque você já está numa crise de ansiedade e essa ansiedade já está mexendo com a tua qualidade de vida. Então essa é considerada uma ansiedade patológica, tá? E aí, Eila, uma amiga nossa perguntou quando o adolescente está no meio, numa roda de adultos e ele quer chamar atenção, quer rir, quer brincar, né? É realmente uma necessidade inconsciente, tá, adolescente? Deixa eu defendê-los aqui. É uma necessidade inconsciente de ser aceito, tá, meninos? Então, vocês são aceitos, vocês são muito amados, mas a gente tem aquele sentimento de que não somos aceitos, não somos amados, que somos inadequados, né? E os adolescentes é difícil eles acreditarem que eles têm a importância deles, que eles são aceitos, né? Que não tem nada de errado com eles, porque adolescentes eles têm essas neuras, né? Sim, Infelizmente, né? Isso é muito da idade. Adolescente sente sim, muita sim. neura, né? Aham. Né? Uma outra pessoa me chamando para uma live aqui, uma pessoa me ela tá mandando que eu acho que ela quer alinhar aí algumas coisas aí de última hora, mas vamos lá. Então, assim, gente, eles têm essa necessidade, sim, de ser aceito. Não é porque eles não são aceitos, né? Mas são neuras. Adolescência, eu não sei se isso acontece aí na sua casa, tá? Mas os adolescentes, eles têm muitas neuras, né? E são neuras que eles não compartilham com os amigos deles, né? São neuras que eles acham que só eles têm isso. São pensamentos assim difíceis assim de lidar, né? A questão da neurose na adolescência, ela ocorre muito, com muita frequência. Eu recebo muitos adolescentes no meu consultório com essas neuroses, tá? São pensamentos normalmente voltados ao feio,
ao pecaminoso, ao sagrado, sabe? Ao sujo, ao nojento, né? São pensamentos que esses adolescentes pensam que só eles têm, que nenhum outro adolescente tem. Na verdade, todos os adolescentes têm uma neura em alguma coisa. E o que que são as neuras? São neuroses, né, gente? São pensamentos intrusivos. São pensamentos que eles lutam para não ter e tem. Adulto tem esses pensamentos intrusivos? Tem também, tá, gente? Adultos também têm neurose, tá? Só que no adolescente isso é muito mais forte, gente. Vê como adolescente, ó, vocês aqui, vocês sofrem, viu? Eu entendo vocês. Gente, não é fácil ser adolescente, gente. É muito difícil ser adolescente, né? E essas neuroses é muito comum na adolescente. Gente, eu tinha tanta neurose. Você tinha neurose, Eila? Você tinha uns pensamentos que você fala assim, nossa, se meu pai e minha mãe imaginar que eu tô pensando isso, eu tô lascada. Não, aí Ai, a se o gente pensa pastor ainda souber que eu mais. tô pensando isso. Não, o ruim é quando você tá pensando, eles te olham bem na hora, né? Aí, Tu é um adolescente ainda, né, Eila? não, era antes. Então, É Eliana, verdade, André. Eu sei que você sofre. uma, Todos os adolescentes sofrem, viu? uma Hoje eu fiz. observação. Ah, O que você falou aí a respeito da criança achar que ela não é aceita, né? No caso, ela se sente um ET no meio dos amigos. Isso sim. acontece muito aqui em casa, né? Eu tenho dois Uhum. adolescentes. E uma delas não fala muito. Ela só fica assim, o tempo inteiro, sorrindo. Ela não coloca muito o que ela tá pensando, porque eu acho que ela ficou preocupada de não estar sendo tão aceita assim. Então ela achou o escape do Uhum. sorriso. Ela Aham. sorri pra um, sorri pra outro. Ela sorri, faz Ficou cara de com todo mundo. paisagem. Exatamente, fica bem Aham. interessante. Agora, o outro já não, É um né? O outro já recurso, né? prefere isso, o outro já fica mais quieto na dele e muitas vezes ele se afasta. Então, eu já observei muito disso, de ter rodinhas de adolescentes com a idade dele e ele com outras crianças menores ou sozinho. Porque ele se sente Ah, mais tranquilo, ele acha que vai conseguir falar qualquer coisa, os de menores vão rir ali para ele, do que ele ser aceito numa que tem a mesma cabeça que ele. Entendeu? Foi entendi. uma situação que a gente teve que trabalhar ainda. Trabalhamos Uhum. muito em cima disso. O É. medo de não ser aceito. Então, às vezes o medo de não ser aceito fazem ele se excluir, né? Exatamente. Sim. E a gente precisa ficar de olho o tempo todo nisso. Por quê? Porque o adolescente é assim, ó. Eles passam a vida de adolescente deles procurando o melhor amigo, né? Ah, eu não achei minha melhor amiga. E quando acham uma amiga, elas colocam toda a expectativa em cima daquela amizade, achando que vai ser a coisa mais perpétua da vida deles, né? A coisa mais duradoura da vida deles, né? Então eles sentem muita Tá. necessidade de ter essa aceitação, nem se for por um amigo, né? Ou por um grupo ou por um amigo. Por quê? Porque eles Uhum. precisam se identificar com alguém. Eles sentem essa necessidade de ter um amigo para se identificar com eles, para que eles falem alguma coisa e esse amigo diz assim: ai, eu sinto a mesma coisa, nossa, eu tô pensando a mesma coisa, nossa, como nós somos iguais, né? É. Amigo para todas as horas. Isso aí é o sonho de todo adolescente, é ter esse melhor amigo. Só que Uhum. ter um melhor amigo é que nem eu costumo dizer para eles, né? Não é uma coisa que você vai conseguir de um dia para o outro, né? No, amizades, às vezes você passa a vida inteira e você conta nos dedos a quantidade de amigos verdadeiros que vocês têm, né? Nós temos muitos, são colegas. Amigos mesmo que têm afinidades, não são muitos que aparecem na vida, né? É Então, mas verdade. eles têm essa necessidade muito grande de ser aceito e principalmente por um grupo ou pelo menos por um amigo, né? Ou eles grudam em um amigo ou eles querem se grudar a um grupo, né? Essa é a Exatamente. necessidade que eles têm. Porém, quando acontece de eles não encontrarem esse melhor amigo e eles não se sentirem, na verdade, né? Porque uma coisa é eles serem aceitos, outra coisa é eles achar se são aceitos ou não. Quando ele se sente que não é aceito no grupo, a tendência deles é o quê? É se afastar, né? Quando eles se afastam, aí começa o quê? Começa aquela coisa interna, né? Eu sou inadequado, eu sou insuficiente, eu não tenho importância, né? E eles começam a colocar coisas na cabeça deles
de que eles não são aceitos, né? De que eles não são importantes. Mas tudo isso faz parte do adolescer, né? Isso faz parte do adolescer. Então, tem coisas que não dá, tem coisas que eles vão precisar passar, mas ainda assim, uma dica que eu deixo aí para os pais, para os professores, né? Que eu sei que tem professores aí, a Daia, né, Daia? Ela é professora de adolescentes, né? De crianças. E a gente sabe disso, que eles sofrem bastante por questão de ser aceito, né? Por um grupo ou por amigos, né? Mas no final das contas, tudo isso é um sentimento de adequação, né? Por isso que os pais não podem deixar isso passar desapercebido, chamar esses adolescentes e sempre firmarem a identidade deles, né? Dizer para eles que eles têm importância sim, o quanto eles são importantes. Isso é muito necessário, isso se faz necessário, né? Oi, Ila, deixa eu te mostrar uma coisa legal que eu separei aqui. Meu esposo viu esse quadrinho na internet, ó que graça. Ele deu para nossa filha, né? Aham. Quando ela era adolescente, mas ele deu para ela e ele falou assim, eu quero que isso. Ele se identificou com o quadro, ele falou, acho que isso tem tudo, tá escrito aqui tudo que eu gostaria de dizer para minha filha. E tá escrito assim, ó, para minha filha. Isso são coisas que é importante os pais estarem afirmando para os seus filhos, né? Eu quero que você acredite no fundo do seu coração que você é capaz de realizar qualquer coisa que você quiser. Que você nunca vai perder. Ou você ganha ou você aprende. Vá em frente e mire nos céus. Né? Tem que ensinar eles que existe um Deus superior a todas as coisas que o fez. E que eles são perfeitos, que eles não têm nada de errado, né? Eu não posso te prometer estar aqui durante o resto da sua vida, mas eu prometo te amar pelo resto da minha vida, né? Lindo. Bonito, romântico, né? É love you de pai para filha. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para os pais, né? Olha que legal, né? Uma vez um pai chegou em mim e compartilhou comigo, né? Que por que ele não conseguia abrir mão de um filho que estava dando tanto trabalho para ele, porque esse filho estava envolvido com droga, né? E daqui a pouco o pai também estava desconfiado que esse filho estava vendendo droga, né? Ele também estava traficando, além de fazer o uso. E esse pai falou para mim que as pessoas diziam para ele, abandona esse menino está te dando muito trabalho, ele tem que criar juízo, enquanto você ficar passando a mão na cabeça, ele vai continuar, né? Ele tem que saber que ele perdeu família, perdeu pai, perdeu casa, né? Abandona isso, você está sofrendo. E ele falou para mim, eu não consigo abrir mão do meu filho. Por que eu não consigo abrir mão do meu filho? A minha razão diz assim, abre mão desse menino, esse menino está te dando muito trabalho, você vai morrer ainda do coração. E alguma coisa dentro de mim diz, não abra mão do seu filho, né? E ele me compartilhando essa história, o que eu falei para ele nessa ocasião? Eu falei assim, olha, isso é o sentimento paterno, né? E o sentimento materno, o que acontece, né? A gente consegue separar as coisas, né? Porque uma coisa é a identidade do filho, outra coisa é o comportamento, né? Aí entra muito aquela questão do filho, dos pais, de repente chegarem nos seus filhos, chamarem os seus filhos com palavras ofensivas, como o seu drogado, seu maconheiro, ou seu preguiçoso, seu mentiroso, né? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na fase da adolescência, tudo que os pais falam para a criança, para o adolescente, se torna uma verdade. Então, se os pais falar você é um mentiroso, ele vai ter aquilo repetindo lá no inconsciente dele que eles são uma pessoa mentirosa, que eles são uma pessoa que não merece confiança, né? Se o pai fala para ele assim, você é um preguiçoso, né? Você é um preguiçoso, e o pai vive afirmando que ele é um preguiçoso, que ele não vai dar nada na vida, que ele não vai ser importante. Algo no inconsciente dele vai estar lá batendo isso como uma verdade, isso cai no coração dele. E caiu no coração, para onde que vai? Para a identidade dele, a formação de identidade dele. Ele vai entender que ele é um preguiçoso, que ele não vai muito longe, que ele não vai ter muita coisa na vida, que ele não vai ter sucesso na vida. Por quê? Porque alguém que poderia dizer para ele, alguém importante na vida dele, que falou, não filho, vai, você consegue, falou o contrário. Não filho, não adianta porque você não vai conseguir.
né? Então, foi isso que eu conversei com esse pai nesse dia, né? Eu falei para ele, ó, sabe por que que você não consegue abrir mão do seu filho? Porque você consegue separar identidade do comportamento. Uma coisa é o comportamento de um drogadito, outra coisa é a identidade dele. Você não criou um drogado, você criou um pai de família, você criou um homem de bem, né? Então a gente precisa separar as duas coisas. Muitas vezes nós mães, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, de nós ficarmos chateados com os nossos filhos adolescentes. Já aconteceu muito comigo, de eu ficar chateada, às vezes, com os meus filhos, e até mesmo decepcionado, né, com o comportamento deles, né? Mas eu me lembro, às vezes some um pouquinho a imagem, porque o pessoal tá me mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, tá? Eu me lembrava disso, então eu falei, gente, eu não posso misturar as são. Pronto, voltei. Aí, gente, pronto. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Eila? Sim, estou. Ah, então tá bom. É que Certinho. o pessoal do WhatsApp vem, aí para um pouquinho aqui a imagem. Bom, é assim, então, para resumir, a gente precisa ficar de olho, Oila, no comportamento deles, né? E realmente procurar ser essa amiga que você é. Eu sei a forma como você criou seus filhos. E, gente, olha, meninas, a Eila, por que que eu chamei ela para conversar, né? Porque a Eila é extremamente criativa na educação dos filhos dela. Eu nunca vi uma mulher tão para frente, tão bem-humorada como você, viu, Eila? Quero te deixar aqui os parabéns. Obrigada. Como diz uma novela, gente, eu não assisto novela, já sou convertida, graças a Deus. Mas eu assisti há uns anos atrás uma novela que tinha uma artista que falava assim, gente, para criar adolescente, para criar filhos tem que ser artista, né? E realmente você é uma artista para criar os seus filhos, porque você é bem amiga, bem parceira, né? E aquele negócio, a gente sempre tá naquela linha tema, né? Até onde ser amiga, até onde ser parceira, né, Ila? É Até verdade, eles onde não ser podem confundir. mãe e até onde ser amiga, né? Você já teve já essa linha tênue aí na educação deles? Tive. Principalmente com a Emily, porque a Emily é muito cabeça, né? Ela é E mesmo. ela cresceu muito cedo, desde pequenininha. Eu ensinei ela muitas coisas assim, super interessantes. Emily, eu tô vendo que você tá mandando aí. Isso daí não precisa ser dito. 40 anos com a mente de 13. Essa minha filha. Então, já teve situações que eu sentei com ela e falei assim, porque tem muita liberdade que ela tem hoje que eu não tinha na minha idade, né? E eu também não vou ser aquela mãe que arrasca e falar assim, na minha época eu não fiz isso, você também não vai fazer. Aí eu, não, peraí, ela é um ser humano, ela é diferente, o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Aí o que eu faço? Eu sento com ela e falo, filha, eu vou falar com você como amiga. Uau, que 10! Tem como ir junto? E aí, agora, como mãe, filha, você acha que é legal você ir? Olha, pensa nisso, pensa naquilo. Aí ela, mãe. Aí eu falo, então, filha, o que que você decide? Entendeu? Aí eu faço ela pensar dos dois lados. O lado como legal, divertido, mas peraí. Agora vamos colocar o pezinho no chão, é isso mesmo? Como que vai ser no futuro, quando você lembrar disso agora? Né? E ela sabe disso, né, Emily? Comenta aí. É Então é verdade. assim que eu converso muito com eles, sabe? Eu não chego já batendo com os dois pés no peito. Eu gosto de A colocar Emily vai duas fazer situações. 18, né? 18 anos. Já é 18 uma anos. moça. E o Henrique, O 15. Henrique vai fazer 15, é. E agora o Henrique é do mesmo jeito. O Henrique, quando ele vem com alguma situação desse tipo, eu escuto, né? E daí eu coloco, eu viro o problema, vamos supor, para a mão dele de novo. Eu falo, filho, e se fosse a mamãe? Ou então, como você acha que você vai ser visto em tal situação? Né?
o que você pensa? Baseado nas coisas que você já viu, as coisas de Deus. Eu começo a falar um monte de coisa com ele, mãe, realmente não tem muito sentido. Eu falei, então, filho, por que continuar nessa tese, né? Vamos mudar então? Aí ele, mãe, vamos. Eu falei, tamo junto, filho, vamos mudar. Assim que em casa é muita conversa. Você me falou algo interessante uma vez, Weila, uma vez chamada ontem. Você me falou que às vezes as crianças chegam com algum dilema, um deles chega com algum dilema e você chama a outra para poder conversar, né? Para poder falar, ó, se coloca no lugar dele, vamos ajudar ele a resolver isso, né? Como que foi isso? Como que compartilha com a gente isso, essa parte que você comentou comigo ontem. Deixa eu tentar me lembrar que a gente falou tanta coisa ontem, né? Foi tão legal. Eu vim no trabalho aqui conversando com você. Então, a Emily está falando que você não briga, mas que você ainda entra profundamente no psicológico dela. Você vai forte, eu conheço você. Aí já falou, agora é a mãe falando. Não, peraí, agora é a amiga falando. Vem cá, vamos trocar uma ideia. Então, eles são do tipo assim, quando eles têm comportamento que eles têm, que... olha, eu não fiz curso de mãe. Ninguém fez. Eu não fiz. Eles nasceram sem guia de instrução. Pois é, menina, nenhum manualzinho, sabe? Aí às vezes eles vêm com uma situação que aí eu escuto, né? Aí eu falo, o que você faria no meu lugar como mãe? Aí a Emily, mãe, não, o que você faria? Você vai ter seus filhos, como que você sairia dessa situação? Ela, mãe, eu acho que não tá certo. Mas por quê? Então é isso, eu coloco eles para pensar na situação. Entendeu? Aí eles mesmo. E a Emily foi assim desde pequenininha, por isso que ela tem a cabeça que ela tem hoje. Tá certo. Bom, é o seguinte, eu te agradeço por você ter vindo, tá? Por você ter aceitado aí as nossas dicas, o nosso desafio, porque é um desafio, acho que todos nós estamos aprendendo, né? Eu estou fazendo essa live aqui, gente, para mim também é novidade, tive que pedir ajuda da minha adolescente aqui em casa, porque tem coisas que eles são mais antenados que a gente, né? Mas, Eila, obrigado por ter vindo, obrigado por ter trazido essa alegria aí para nós, por ter quebrado o gelo, né? Porque às vezes... Gente, qual que foi a minha ideia, né? Nós vamos fazer outras lives, tá? Mas a minha ideia foi passar uma coisa menos tensa, menos pesada, porque nós estamos vivendo em dias muito difíceis dessa pandemia, né? Estamos aí reclusos no nosso lar. Uma coisa é você estar em casa de férias merecidas, né? Outra coisa é você estar em casa de férias forçada, né? Então, você fica procurando coisas para fazer. A gente, de fato, né, acaba tendo um pouco de ansiedade por conta disso tudo, né? Tá tudo muito tenso. Então, qual foi a minha proposta, né? De trazer esse assunto aí adolescentes para ser uma coisa mais descontraída, não tão pesada, não tão séria, né? Se fosse para mim fazer uma coisa mais séria, gente, eu chamaria até uma outra, sei lá, amiga psicóloga, né, psiquiatra, falar uma coisa mais... Pode ser também, a gente pode fazer isso, mas o meu pensamento agora foi trazer uma coisa mais descontraída pra gente, né, dar risada um pouquinho, né? Ter uma coisa mais leve nesses dias aí tão difícil de pandemia, né, e etc e tal. Entendeu, dona Eila? Obrigada, mano. Tô com saudade. Gente, ela mora em São Paulo, gente, por isso que eu tô com saudade dela. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô toda emocionada com a minha maninha aí do outro lado. Nossa, foi um prazer participar, gente. Obrigada de verdade. Tá, gente? Ó, dica aí pra vocês, tá? Alguém falou assim, deixa uma dica aí pra nós. Ó, uma das dicas pra vocês, tá? Fiquem de olho na alteração de comportamento dos seus adolescentes. Tudo que tá demais, ó, fica de olho, tá bom? Chama pra conversar, olha. Outra coisa, gente, adolescente, eles não vão gostar muito que eu vou falar isso, tá? Mas adolescente precisa de limites. Isso é inconsciente, tá, gente? No fundo, eles querem isso, eles querem limite. Por quê? Porque tudo que eles buscam é segurança. Se os pais não derem limite para eles, eles não vão sentir essa segurança, segurança de casa, de família, de lar. Eles precisam ter rédea sim, eles precisam ter limite sim, embora eles digam que não, eles vão bater o pé, eles não vão gostar, né? Porque eles são muito intensos mesmo. Mas, gente, eles precisam de limites, viu? Fala aí. Só uma observação. Aqui em casa, por exemplo,
essa parte aí do limite que eles precisam de ter um pulso firme, né? Aqui, o Henrique, eu notei isso daí muito nele. O Henrique, ele fica muito perdido para lá e para cá, porque tudo que ele faz é muito rápido, estuda muito rápido, vê um filme muito rápido, tudo muito rápido. Aí o resto do dia ele fica zanzando para lá e para cá sem... E aí eu notei que quando eu dou responsabilidades para ele se sente um homem da casa, ele chega até a falar mais grosso, vai mãe, o que mais que eu posso fazer? Ele ama quando eu falo para ele, filho, você vai na feira, você vai comprar tudo aquilo que a mamãe precisa. Quer que eu escreva? Não, mãe, eu já sei de cor, já sei as bancas, você sabe? Sei, mãe. E ele se sente assim mais adulto. Isso daí ajuda ele a se desenvolver bastante. Eu achei muito interessante isso. Porque muita gente olha, é adolescente, não entende, não vai nem fazer que vai fazer errado. Né? E você larga a mão. Acaba, né? Então, aí, esse abrir a mão também é um problema muito sério, principalmente das mamães, né? O que as mamães fazem? Bom, eles vão fazer com preguiça, vão fazer de qualquer jeito, então deixa que eu faço. É assim mesmo. Aí as mães ainda ficam discutindo com os filhos. Gente, pelo amor de Deus, mamães, não discute com seus adolescentes. Com filhos não se discute, gente. Com os filhos a gente simplesmente vai lá e fala. Né? Se a gente discute com o adolescente, a gente se coloca no mesmo nível. A gente não pode se colocar no mesmo nível que eles. Porque quando você discute, você está dizendo assim, ó, nós somos iguais. Entendeu? Então para com isso, não discute, tá bom, gente? Beleza? Ó, eu tô recebendo aqui, ó, parou, live é rapidinho. Então, gente, vamos parar, vamos deixar para próxima. Nós vamos continuar com os assuntos adolescentes. Se vocês quiserem que a gente continua, tá bom? Adolescentes, vamos conversar também. Vocês podem fazer pergunta, não tem problema. Vamos fazer um balai, vamos fazer uma salada aqui, ó, mães e adolescentes. Ok? Opa! Vai ser uma briga boa. Tan, 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 tan. Adolescente do lado, a mãe de outro. E, ó, adolescentes, continua amiga, viu? Ó, paz e amor, tá? É nóis, viu? Amo vocês. Gente, obrigada, tá? Deus abençoe. Mana, beijo no coração. Amo você. Beijo, linda. Te senti tão pertinho. E ó, meninas, vocês que assistiram minha live, viu? A gente vai voltar e eu posso chamar uma de vocês aí para participar das lives, hein? Nós vamos ter outros temas. Ó, pode colocar a sugestão de temas aí pra gente poder estar conversando, tá? Um beijo para vocês, amo vocês, meninas, Thaís, Aline, Wendro, todos vocês. Beijo, Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.